Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aí, eu já peço que se inscreva. Não esquece de deixar aquele like se o conteúdo for útil para você. E se você achar aí que você pode compartilhar com alguém aí que essa informação pode ajudar outras pessoas, eu peço que compartilhe gentilmente o assunto desse vídeo. Mais uma série, né? Mais um vídeo em relação a esse treinamento básico sobre opções. Eu vou entregar um conteúdo, eu estou entregando um conteúdo aí bem além desse básico, né, de opções. Tenho diversos tópicos aí, então deixa o sininho notificado aí para que você vá acompanhando os novos vídeos e assim agregar mais conhecimento aí e talvez trazer alguma coisa para os seus operacionais. No vídeo de hoje, esse vídeo, eu vou falar sobre as gregas. Vou tentar te explicar, né, a utilidade das gregas e o que elas são e como, né, saber ali, pelo menos se entender, né, 100% do que são as gregas. Mas é importante para que você tome ali decisões, escolha as opções para operar e entenda o porquê. Às vezes uma opção ela é muito rápida, muito devagar, o que acontece ali, né, o por detrás ali da dinâmica das opções. Com a apresentação aberta aqui, vamos começar falando então das três gregas, as três mais utilizadas. Existem uma gama enorme de gregas, mas as que mais são utilizadas, né, as mais comuns, são principalmente essas duas aqui, ó, que é o delta e o teta. E o gama é bom que a gente conheça também, porque muitas vezes em algum momento de mercado ali, você pode ser pego por uma opção ela ter o gama um pouquinho maior. Então vamos lá. Se você é uma pessoa que não entende nada, absolutamente nada de opções, está começando agora aí nessa sua saga por conhecimento aí desse mercado, que é bem difícil realmente, não é um mercado fácil de entender, né? Eu demorei bastante tempo para entender algumas coisas também. A gente tem algumas gregas ali que compõem o valor da opção. Então, a opção ela tem um valor extrínseco, um valor intrínseco, ela tem juros, ela tem um valor de expectativa, ela carrega uma volatilidade, que é um valor de risco, né? Quando tem muita vol, o risco está muito alto, o valor das opções eles sobem também. E entre esses valores, as gregas é uma característica, é uma parte ali da composição do valor das opções. Uma outra coisa que é importante a gente entender das gregas também é que em alguns momentos de mercado, por exemplo, as gregas elas influenciam diretamente no valor da opção. Então, quando o papel se movimenta, seja para cima ou para baixo, essa opção ela tende a se movimentar mais ou menos a depender das gregas que ela carrega ali. Então, vamos começar falando aqui desse cara que é o delta. Então, vamos começar falando aqui do delta. Então, o que é o delta? O delta é a taxa que essa opção ela vai variar. Então, vou tentar explicar de uma forma bem simples para não ficar nem muito extenso e nem muito confuso. Então, vamos imaginar que aqui está a cotação do papel. Aqui está a cotação do papel. E a gente tem aqui a opção. Então, está aqui as duas opções. Então, vamos imaginar que esse papel aqui, ele suba 1%. E vamos imaginar que a opção aqui tem um delta de 30%. Então, o que vai acontecer aqui, nessa situação aqui? O que vai acontecer é o seguinte. Se essa opção aqui subiu 1%, e esse 1%, sei lá, representa R$1, vamos imaginar que representa R$1 a subida desse 1% aqui, R$1. Quer dizer que essa opção ela vai subir 30%, né, do que subiu a ação. Então vamos imaginar que essa opção aqui ela está cotada a, sei lá, 0,10 centavos. Então, se ela vai subir 30 centavos, o que o papel subiu aqui, então ela vai subir para 13 centavos. Então, o que isso quer dizer? Uma opção, quanto mais delta ela tem, mais ela acompanha o papel ali. Então, o delta é a taxa ali de variação da opção. Então, para cada porcentagem que o papel anda, aquela opção anda o valor do delta dela, né? O delta sobre ela. Então, se o papel andou 1%, ela vai andar 30% do valor dela ali. Então ela sobe de 10 para 13. É até complicado de explicar, mas delta é a taxa de variação da opção. Aí eu vou colocar alguns pontos aqui que é importante a gente saber do delta, e daqui a pouquinho eu já vou até abrir a plataforma aqui para a gente
para eu mostrar para vocês como consultar, né, essas gregas. Do delta, por conta por exemplo, você vai operar o day trade. Então é importante que você saiba se aquela opção tem muito delta, pouco delta, se ela está ali na faixa do dinheiro, porque é o seguinte, de repente você está, sei lá, tá vendido numa opção lá, você acredita que o papel vai cair e tal, de repente o papel às vezes sobe 1% e essa opção explode na sua cara, assim, sobe muito. Aí você vai ficar olhando e falar, pô, mas o papel só subiu, sei lá, 20 centavos, a opção subiu 10 centavos, por quê? Porque com certeza essa opção tinha um delta muito alto. Então, geralmente, isso que vale a pena ficar esperto com o delta da opção, principalmente para operar o giro. Principalmente para operar o giro e as estratégias direcionais também. Porque você vai montar uma estratégia direcional, é importante você estar com um delta alto, né? Porque você quer que a estratégia acompanhe a ação, né? Você montou uma estratégia de alta, não adianta montar com o delta lá longe, porque senão o papel vai ter que subir muito para que o delta dessa sua estrutura ganhe corpo, né? Então, isso aí são 2 pontos aí que eu considero bem importante. Teta. O que é essa grega aqui? O teta. Teta é a grega do tempo. Então, a gente já viu aí nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, que o teta, que as opções, ela é uma série temporal. Então, ela tem um início, né? Ela tem um início, ela tem um fim. Então, ela nasce e ela chega aqui e simplesmente ou dá exercício ou morre. Então, o que acontece com a passagem do tempo, né? O que acontece com essa passagem do tempo aqui? A opção, ela tende a se desvalorizar. Porque a gente sabe que se ela não der exercício, ela vai morrer lá no vencimento. Então o que acontece aqui é o seguinte, a cada dia que passa, essa opção ela vai perdendo um valor. Então ela começa aqui. Se o papel não andar para lugar nenhum, amanhã ela vai abrir aqui. E depois aqui. E depois aqui, até que vai chegar no vencimento lá e ela vai estar com um valor de 0, não vai ter mais valor nenhum, ela simplesmente vai sumir. Então o teta, essa grega, né, o teta, ela é essa taxa de quanto a opção vai perder valor com o passar dos dias. Então, por exemplo, a opção tem um teta de 1, então ela vai perder ali 1 centavo por dia. Essa opção tem um teta de 10, então ela vai perder ali 10 centavos da estrutura por dia, caso a ação não se movimente para lugar nenhum. E mesmo a ação se movimentando para algum lugar, se essa opção tiver um delta muito baixo, né, pode ser até que essa opção suba e a ação suba no caso e a opção ainda caia de valor, porque ela tem um delta muito baixo e o teta dela é muito alto. Então isso é uma outra coisa também que é interessante ficar de olho, porque a gente olha as opções além do day trade e o teta é uma excelente forma de ganhar dinheiro com as opções, que é com a passagem do tempo. Então, se operar vendido em opções no swing trade sem alavancar, né, lógico, saber o que você está fazendo, com certeza você vai ganhar o teta ali da estrutura. E uma outra que eu não vejo muita gente falando, mas que ela é bem interessante também, é o gama. O gama, o que é o gama? O gama é como se ele fosse um acelerador. Então, ele é um acelerador, né? Ele deixa a aceleração da opção muito mais rápida. Então, você pega uma opção que tem um delta ali próximo do dinheiro, ali, um delta de 30, 35, se você olhar, vai ter um gama alto essa opção. Por quê? Porque ela está num ponto da curva de precificação aqui, que é um ponto que a ação precisa andar um pouquinho só para às vezes essa opção entrar para dentro do dinheiro. Então ela tem um gama muito alto, ela tem uma taxa de aceleração muito alta. Muitas vezes o delta é 30, o papel anda um pouquinho, esse delta ele salta de 30 para 45, 50 e o gama faz com que o valor dessa opção ganhe muito valor ali, cresça muito. Então o que eu tenho para dizer aqui das gregas é o seguinte, tome cuidado na hora de escolher as opções que você vai operar, né? Principalmente no day trade, então opte por escolher um delta ali que seja dentro do seu perfil, muito delta, opções muito rápidas, pouco delta, opções mais lentas. Evite operar comprado a seco no swing trade, afinal de contas o teta ele vai corroer ali a sua estrutura, né? Porque além do teta a gente tem um fator queda de volatilidade, então você tem um teta alto e uma queda da vol, o valor dessas opções eles caem muito e você em alguns momentos ali na curva de precificação
das opções, você tem que ficar muito esperto com a taxa do gama, para que você não seja pego, por exemplo, vendido aqui, ó. Se é pego vendido aqui, às vezes você não consegue nem estopar, porque os robôs, eles simplesmente eles mudam a curva de precificação e você fica até sem lote aqui. Você fica até sem negócio para estopar, às vezes, uma venda, uma operação mal posicionada aqui. Em lugar de você tomar 1, 2 centavos aqui, às vezes você vai tomar 10 centavos lá em cima, no susto ainda. Com a plataforma aberta aqui, vamos dar uma consultada e uma olhada na prática, as gregas aí de algumas opções. Então o mercado está fechado, eu estou gravando esse vídeo num dia de manhã aqui antes do mercado abrir, mas mesmo assim dá para a gente consultar. Então vamos pegar lá a Petro 4, como exemplo. Então, para quem não conhece essa plataforma é a Trade. A Trade tem uma grade de cotações aí muito legal, realmente eu gosto bastante da grade de cotações das opções para consultas assim, né? A gente consultar algumas coisas de uma forma mais rápida aí das opções. Ela tem tudo aqui, né? Tem o código, tem aqui a descrição, né? Dá pra gente saber, por exemplo, se é uma opção europeia, se é uma opção americana, tem o valor dos strikes, vencimento, aí aqui tem a variação, né, da opção, mas o mercado está fechado, não vai mostrar nada, oferta de compra, oferta de venda, o número de negócios dessas opções, a última e o delta, e a gente consegue configurar essas opções aqui para colocar as outras gregas aqui. Então vamos já tentar colocar aqui as outras gregas para a gente dar uma olhada. Ó. Tem o gama e cadê o teta? Vamos achar e o teta. Então tá aqui. Agora sim, configuradinha a nossa grade de cotações aqui para eu mostrar para vocês aqui. Então vamos lá. A Petrobras, ela tá nesse momento aqui cotada a 28,16. Aqui, ó, tá cotada a 28,16. Então significa que as opções que rodam esse valor, aqui, ó, nessa linha aqui a gente tem as opções aqui, ó, 28,16. Então a gente tem essa faixa aqui, é a faixa das opções que estão no dinheiro. Então, uma característica para você entender legal aí é o seguinte: quando as opções elas estão na linha do dinheiro, geralmente o delta delas é nessa faixa de 50. Então, delta na faixa de 50 está na linha do dinheiro. Então, o que acontece aqui? As opções que estão fora do dinheiro, então essas opções que estão fora do dinheiro, né, para cima aqui, são opções que vão perdendo, elas têm menos delta. Então você pode reparar aqui, tá vendo? Ó, delta de 49, 45, 42, 38, vai caindo o delta. Quanto mais longe do dinheiro, menos delta tem essa opção. E quanto mais dentro do dinheiro, mais delta tem essa opção. E as opções, quanto mais para dentro do dinheiro for, chega um ponto que ela tem um delta de 1 para 1. Então se a ação andar 1 centavo, a opção também vai variar 1 centavo, né? Ó, tá vendo? Ó, essa no 25 e 26 aqui, que é uma opção que está bem dentro do dinheiro, tá com delta lá de 91. O gama das opções aqui. Então a gente na coluna do gama das opções. Então você vai vendo que também o gama ele vai crescendo, né, até chegar na linha do dinheiro aqui e depois ele vai diminuindo, tá vendo? A partir do momento que está dentro do dinheiro, porque o valor não acelera mais, né? Já a curva de aceleração dessa opção já não tem mais aquela curva acentuada para cima quando passa da linha do dinheiro, tá vendo que ela vai voltando. Então é bem importante você saber dessas duas características, porque vamos imaginar que você está operando aqui, ó, por exemplo, uma opção aqui com delta de 30 e um gama de 14, tá vendo? Para esse gama explodir, né, para essa opção estourar aqui e vir para R$1, por exemplo, não é algo assim muito difícil de acontecer. Por quê? Porque ela tem um delta alto, que é um delta de 30, e ela tem um gama ali já tipo quase entrando no dinheiro. Então a curva de aceleração dessa opção ela fica muito rápida. Então, algumas características que você precisa conhecer até para ganhar dinheiro, né? Porque às vezes você acha que o papel vai dar uma rasgada, vai dar uma subida, e você pode, no lugar de eu querer operar vendido, alguma coisa do tipo assim, ficar atento a uma opção que tem um gama quase próximo da linha do dinheiro e comprar essa opção ali para fazer o giro, para fazer o trade. E aqui a gente tem o teta, né? O teta tá aqui. Então, o teta é uma taxa que vai desvalorizando, a opção ela vai perdendo valor. Então, acontece a mesma coisa também, ela vai subindo, né? Essa taxa ela vai subindo até perto da linha do dinheiro e depois ela vai perdendo ali, quanto mais para dentro do dinheiro ela tá. Porque quando ela tá muito para dentro do dinheiro, ela carrega um valor extrínseco ali, né? Ela carrega o valor intrínseco, aliás,
que é a diferença do strike para o exercício. E vai perdendo menos taxa, né? Essa opção ela tem menos taxa, ela tem menos valor extrínseco. Então, quanto mais dentro do dinheiro, menos se perde com o θ. Quanto mais longe do dinheiro, mais se perde com a passagem do tempo. Então, se você precisar consultar grade de cotação, com todas as informações, a Tride é uma excelente ferramenta. Ela tem aí, a maioria das corretoras tem de graça e você consegue consultar aí as opções por vencimento, tudo certinho. É uma ferramenta realmente muito boa, uso faz bastante tempo. Espero que eu tenha conseguido explicar pelo menos um pouquinho sobre as gregas. Para explicar é extremamente complicado, né? É um assunto bem complexo, essa parte das gregas. E se você dominar as gregas, se você tiver um entendimento aprofundado das gregas, com certeza a probabilidade que você vai ter de ganhar muita grana com as opções é muito maior do que aquelas pessoas que não têm esse conhecimento, principalmente se você estudar bastante sobre volatilidade. Curtiu o vídeo? Gostou? Deixa aquele like, se inscreve no canal e mais uma vez eu agradeço muito a sua audiência e a sua participação aí nessa saga aí para entender o que são as opções.